Eu recebi uma mensagem por WhatsApp que falava exatamente assim: assunto: professora responde à revista Veja, repasse sem dó. Repassarei com muito respeito, mas sem dó. E aí, pais, beleza? Eu vou comentar a carta de uma professora que respondeu à revista Veja. Eu não vou perder muito tempo falando da matéria da revista Veja, mas tem alguns pontos que eu gostaria de falar dessa carta dessa professora. Não vou atacar a professora de forma alguma, tem muitos pontos bons que ela coloca aqui e tem alguns pontos que eu venho refletindo há muito tempo. Eu reflito educação há vários anos, não era nem pedagogo ainda, e eu acho que tem alguns pontos aqui que tem alguns equívocos, e como a ideia é justamente a gente poder discutir e debater o assunto para melhorar a educação, acho que deve ser feito. Sou professora do estado do Paraná e fiquei indignada com a reportagem da jornalista Roberta de Abreu Lima na revista Veja, aula cronometrada. É com grande pesar que vejo quão distantes estão seus argumentos sobre as causas do mau desempenho escolar com as verdadeiras razões que geram este panorama desalentador. Então aqui a gente já espera que ela vai começar a falar as causas verdadeiras. Então vamos lá. Não há necessidade de cronômetros, fato, nem de especialistas para diagnosticar as falhas da educação. Bom, acredito que você seja uma professora especialista. Então, é necessário especialista, sim. Há necessidade de todos que pensam que os professores é que são incapazes de atrair a atenção dos alunos repletos de estímulos inseridos na era digital, entrem numa sala de aula e observem a realidade brasileira. No caso, ela está discutindo justamente uma pesquisa que está fazendo justamente isso, entrando nas salas de aula e vendo a realidade da educação brasileira. Então, esse argumento aí meio que perde, mas a questão de quem acha que professores são incapazes é o que eu acho que te pegou aí, então a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Não acho que os professores são incapazes, tá? Só para deixar claro. Que alunos são esses repletos de estímulos que muitas vezes não têm o que comer em suas casas, quanto mais inseridos na era digital? Bom, inserido na era digital, todo mundo está. Acabou a era digital já, caso você não tenha percebido, a gente já saiu da era digital. Então, a era digital está aí, não tem como ignorar. E quando a gente fala de estímulo, talvez a gente confunda estímulo com o que nos estimula, porque a fome, querendo ou não, é um estímulo. Então, o que a gente faz quando descobre que o aluno está com fome? O que a gente faz com esse estímulo? É essa a grande questão. Em que pais de famílias oriundas da pobreza trabalham tanto que não têm como acompanhar os filhos em suas atividades escolares e, pior, em orientá-los para a vida. Então, cai numa questão que eu acho que é função do professor, justamente orientar essas crianças para a vida e acompanhar os alunos na medida do possível. Calma, que eu vou chegar nessa parte. Isso sem falar nas famílias impregnadas pelas drogas e destruídas pela ignorância e violência, causas essas que infelizmente são trazidas para dentro da maioria das escolas brasileiras. Eu não acredito que exista uma escola que não exista nenhum pai que tenha usado ou que use droga. Inclusive, eu considero álcool e cigarro droga, sim. Então, 100% das escolas brasileiras tem algum pai que usa droga. A gente tem que lidar com todos os alunos. É uma coisa que esse canal eu falo para os pais e o que os pais têm que fazer para educarem bem os seus filhos. Mas quando eu estou na escola, eu não posso contar com a boa vontade dos pais. Eu posso contar com a presença do aluno. Está na hora dos professores se rebelarem contra as acusações que lhes são impostas. Se você participa de redes sociais como o YouTube, Facebook e até o WhatsApp, realmente é uma coisa que a gente deve fazer e talvez a gente não esteja sabendo como fazer isso. E é esse um dos pontos. Problemas da sociedade deverão ser resolvidos pela sociedade e não somente pela escola. O problema da sociedade tem que ser resolvido pela sociedade.
Quem ensina a viver em sociedade é a escola. O problema não é só da escola, mas é a escola que tem que começar a resolver esses problemas. Se a gente educa bem os alunos, se a gente forma bons alunos, esses alunos serão bons adultos e a sociedade vai melhorando. Então, não é só a escola que tem que fazer isso, mas a escola tem um papel fundamental nesse processo. É a parte mais importante desse processo. Não gosto de comparar épocas, então acredito que você não fará isso durante essa carta. Mas normalmente apaga tudo que veio antes, então agora eu acredito que você vai fazer isso nessa carta. Quando penso na minha infância, onde pai, mãe, tios e avós estavam presentes e onde era inadmissível faltar com respeito aos mais velhos, quanto mais aos professores, e não cumprir as obrigações, fossem escolares ou simplesmente caseiras, faço comparações com os alunos de hoje, repletos de estímulos. Quando você fala antigamente, você precisa no mínimo contextualizar. O meu antigamente, eu tenho 34 anos. Então, o meu antigamente, eu respeitava pais, respeitava professores. Não sei se eu cumpria muito minhas obrigações escolares, não, e as caseiras, sempre que eu podia, eu dava um gato. E sim, eu me comparo com os alunos de hoje, sim, fato. Estímulos de quê? Exatamente, professora. Você tem que saber, eu tenho que saber. Quem está na sala de aula precisa saber quais são esses estímulos. E essa é uma questão fundamental. De passar o dia na rua, não fazer as tarefas, não fazer tarefa não é estímulo, passar o dia na rua é. Ficar em frente ao computador, aqueles mesmos que passam fome e que não estão inseridos na era digital. Alguns até altas horas da noite. Eu particularmente passo o dia inteiro na frente do computador quando eu não estou na escola trabalhando e quando eu não estou na cama dormindo as minhas 3, 4 horas por noite, e o tempo inteiro eu estou estudando. Então, passar o dia na frente do computador pode ser um excelente estímulo. Você está usando a internet, o computador, para divulgar o seu pensamento. Eu estou usando a internet e o computador para divulgar o meu pensamento. Então, talvez o estímulo de passar o dia inteiro no computador seja um bom estímulo. Ela coloca aqui, quando tem, né? Tem que ter o computador para poder ter esse estímulo. Brincando no Facebook. Professora, você brinca no Facebook? Eu tenho Facebook, entro muito pouco e confesso que não brinco. E tem adultos, os de antigamente, minha tia-avó, por exemplo, que brinca no Facebook, manda solicitação de Candy Crush e tudo mais. Então, meio que Ou, o que é ainda pior, envolvidos nas drogas. As drogas são um estímulo, exatamente. E esse estímulo provavelmente está suprindo a falta de outros estímulos. Então, talvez, se essa criança estivesse passando o dia inteiro jogando videogame, ela não estaria usando droga. Ah, mas videogame não ensina nada. Não, mas tira da droga, mas aí ensina... Sem disciplina, seguem perdidos na vida. Professora, será que é falta de disciplina que os faz perdidos na vida? Não é falta de exemplo, falta de identificação com alguém melhor? Realmente nada está bom. Realmente nada está bom. Porque o que essas crianças e jovens procuram é amor, atenção, orientação e disciplina. Professores, a gente se pega muito em dar disciplina para os alunos. A gente pode orientar também. A gente pode dar atenção também. E olha só, a gente pode dar amor também. Aliás, se a gente começar pelo amor e atenção, a gente consegue orientar e consegue disciplinar, sem precisar gritar com os alunos. Rememorando o que tínhamos nós, os mais velhos, há uns anos atrás de estímulos. Bom, voltamos a falar do seu passado, que eu não sei qual é, eu não sei a sua idade, mas vamos lá. No meu passado não tinha computador, não tinha celular, vamos aos nossos estímulos. Simplesmente responsabilidade, esperança e alegria. Responsabilidade, esperança e alegria são sentimentos
resultados de estímulos. Isso não é estímulo. Os estímulos pré-celular, pré-internet eram livros, gibis, a Barça, lembra da Barça, da enciclopédia? Esses eram os estímulos que a gente tinha. Brincar na rua, eu cresci numa rua sem saída, eu brincava muito na rua, correr pra caramba. Isso é estímulo. Responsabilidade não é estímulo, nem esperança, nem alegria. Estímulo de quê? Exatamente, a gente tem que saber, começar sabendo o que é estímulo, para depois saber quais são os estímulos que essas crianças estão tendo. Esperança que se estudássemos teríamos uma profissão, seríamos realizados na vida. Hoje os jovens constatam que se venderem drogas vão ganhar mais. Para que estudo? É uma constatação muito lógica, vender droga dá mais dinheiro do que ser professor. Infelizmente é verdade. Agora, os jovens hoje constatam que eles não precisam estudar para virar presidente. Eles sabem que um camelô pode virar dono de uma grande emissora de televisão. E quando você mostra, como eu mostrei em um vídeo em outro canal para os jovens, o trabalho que dá editar um vídeo, eles desencanam de fazer vídeo para o YouTube, porque eles acham que é fácil. Você agora deve estar achando que é fácil fazer vídeo para o YouTube. E não é fácil fazer vídeo para o YouTube. Precisa estudar para fazer vídeo no YouTube? Precisa estudar sim, professora. Precisa estudar edição de vídeo, precisa aprender a mexer na câmera, precisa aprender um monte de coisa que a escola não ensina. Então, de repente, a gente acha que os alunos não estão estudando o que a gente quer que eles estudem, mas de um jeito ou de outro eles estão estudando outras coisas naquele computador lá. Aliás, quem sabe o que são vídeos tutoriais? Vídeo tutorial é só ensinar a fazer alguma coisa. E todos os jovens que têm acesso ao YouTube já assistiram pelo menos um tutorial, um vídeo tutorial. Isso é um estímulo, isso é uma criança, um jovem que não quer saber nada de nada, procurando por informação, procurando por estímulos benéficos, mesmo que seja como construir uma bomba. Quem dos mais velhos não lembra da emoção de somente brincar com os amigos, de ir aos piqueniques, subir em árvores? Eu lembro, mas quem dos mais velhos nunca mandou um bom dia para um amigo distante pelo WhatsApp? Quem dos mais velhos não encontrou um amigo da escola no Facebook? Quem dos mais velhos nunca assistiu um vídeo no YouTube? Essa é a questão, professora. Quem dos mais velhos está aqui hoje? Os jovens não têm mais como voltar na época em que não existia internet. Já era, já passou. E nas aulas havia respeito, amor pela pátria. Como eu não sei a sua idade, eu espero que você não tenha sido educada e tenha estudado na época da ditadura militar. Porque falar que é patriota durante a ditadura militar é meio contrassenso, né? Cantávamos o hino nacional diariamente. Eu cantava o hino nacional na escola e tenho profundo respeito pelo hino nacional, pela bandeira nacional, e vejo muitas das pessoas que estudaram com você, pessoas mais velhas do que eu, que andam durante o hino nacional, que não participam durante o hino nacional, que ainda rola na escola onde eu trabalho. Então, os mais velhos, quando eram mais novos, fingiam que respeitavam a pátria, que eram patriotas, porque cresceram, viraram adultos e hoje estão nem aí para isso. Tínhamos aulas chatas só na lousa e sabíamos ler, escrever e fazer contas com fluência. A questão, professor, é que você assistia, a gente assistia a aula chata porque não tinha como dar uma aula legal passando o vídeo do YouTube, não tinha como dar uma aula legal usando lousa digital, não tinha como ter uma aula legal usando a internet, porque não existia. A gente tinha aula chata porque as aulas tinham que ser chatas. Esse é o problema. A gente não aprendeu porque as aulas eram chatas, a gente aprendeu apesar das aulas serem chatas. Se não soubéssemos, não iríamos para a quinta série. Precisávamos passar pelo terrível, mas eficiente exame de admissão. Acho que você pensa que é eficiente porque você passou, né? Mas tudo bem. E tínhamos motivação para isso. Provavelmente, se não passar, a casa cai.
Isso não é motivação, isso é ameaça. Hoje, professores incapazes dão aula na lousa, levam filmes, trabalham com tecnologia, trazem livros de literatura juvenil para leitura em sala de aula, o que às vezes resulta em uma revolução. Eu sinceramente não entendi essa parte. Levam alunos à biblioteca e a outros locais educativos. Bens a Deus, só os mais corajosos. Eu creio aqui que seja passeio extra classe, né? Passeios culturais, que eu pago uma pau também. E algumas escolas públicas, onde a renda dos pais comporta, até passeios interessantes planejados minuciosamente, como ir ao Beto Carreiro. Você colocou aqui passeios interessantes entre aspas. Você fala lá do tempo que você passava só com os amigos, no tempo do analógico, e você coloca aspas em um passeio que as crianças vão ter um dia inteiro só com os amigos. Eu começo a ver aqui contradição, tá? E essa é uma das grandes questões que eu quero debater nessa sua carta, que são pensamentos que eu vejo, na verdade, são os pensamentos que regem a educação, tá? Que infelizmente tem muito mais a ver com sistema, como é feito, do que realmente a culpa dos professores. Não estou culpando os professores aqui. Mas é isso, um passeio de dia inteiro no Hopi Hari, no Wet n Wild, volta exatamente naquela falta que você tem da vivência cara a cara com os amigos. Muitas vezes na sala de aula a gente dá bronca quando os alunos estão conversando, estão tendo essas trocas físicas. E aí eles não veem a hora de sair da sala de aula, em que eles têm contato frente a frente, para chegar em casa e se conversarem pelo WhatsApp, pelo Facebook. A gente está fazendo com que eles não conversem cara a cara, porque na oportunidade que eles têm de se encontrarem, a gente está, tesourando a conversa. O colega do lado é um estímulo, responsabilidade não, o colega do lado é. E mesmo assim, a indisciplina está presente, nada está bom. Como assim, e mesmo assim? Os professores dão aula na lousa, levam filmes, trabalham com tecnologia. Que tecnologia? Que filme? Como trabalha na lousa? Como é o trabalho feito na biblioteca? Como você coloca professores, no geral, você está falando provavelmente da sua prática e não está especificando as suas práticas aqui. A minha prática, particularmente, não é essa. Porque a minha aula não permite esse tipo de prática. Essa carta chegou a mim com uma assinatura e eu fui pesquisar e ela foi feita por outra pessoa. Eu não tenho certeza da professora que escreveu essa carta. Então eu não sei nem a matéria que você leciona. Não sei se é português, se é matemática, se é inglês, se é geografia. Cada uma delas pede uma metodologia diferente, acredito eu. Eu não dou aula de nenhuma dessas matérias, então não sei, talvez seja tudo igual. E aí vamos para a parte que realmente faz sentido e tem a ver comigo também. Além disso, esses mesmos professores incapazes, toda vez que você fala professores incapazes, você está falando professores, e aí está colocando incapazes como se tivesse alguém falando que eles são incapazes, sendo que na matéria da Veja, eles não falam de professor incapaz, eles falam de encontrar o problema da sala de aula. Ele fala que o professor perde muito tempo com o que não tem que perder, colocando disciplina nos alunos. É exatamente isso que a matéria está falando, isso que eu não ia falar da matéria. Então eu vou voltar e eu vou parar de ler os incapazes na sua carta, tá? Porque tá me fazendo mal. Além disso, esses mesmos professores elaboram atividades como provas. Eu particularmente não acredito em prova só pelo fato de que eu sei mais sobre o aluno do que a prova me diz. Muitas vezes a prova não relata o quanto o aluno sabia daquela matéria.
Então, qualquer professor já fez isso. Viu um bom aluno tirar uma nota mais baixa e não entendeu o que aconteceu, e de repente vê um aluno, um mau aluno tirando uma boa nota e vai tentar descobrir quem estava sentado do lado, como ele tirou aquela nota, porque provavelmente ele colou. Ou seja, a gente conhece os alunos melhores do que as provas. Planejamentos, que muitas vezes são feitos antes da gente conhecer os alunos, né? Então a gente planeja uma metodologia em cima daquela criança ideal do Piaget. Correções nos fins de semana, tudo sem remuneração. Então, no caso aqui, que a Veja fala que o professor perde muito tempo com coisa que não deve perder, você aqui está colocando, na verdade, o quê? Que a gente trabalha muito mais do que a gente ganha para trabalhar, a gente pensa educação muito mais tempo do que a gente é pago para fazer. E é isso, a gente perde tempo corrigindo prova em casa, tinha que fazer isso. A gente devia estar pensando em educação. A gente perde tempo fazendo planejamento sem conhecer os alunos, a gente devia estar pensando em educação. Correções nos fins de semana. Eu trabalho pensando em educação da meia-noite do domingo à meia-noite da sexta-feira. E o fim de semana eu passo com meu filho, pensando em educação. E sem remuneração, no caso. Ah, e também para recadinho aí para quem fala que todo youtuber quer ganhar dinheiro, eu faço isso aqui também sem remuneração. É só para pensar, refletir, fazer os outros pensarem sobre educação, sem remuneração. Todos os profissionais têm direito a um intervalo que não é cronometrado quando estão cansados. Não sei. Professores têm 10 minutos, em alguns casos 20, em alguns casos 30, de intervalo quando tem de escolher entre ir ao banheiro ou tomar às pressas um cafezinho, ou fumar um cigarrinho, ou tomar um suquinho, ou conversar com um amiguinho. Isso é um sério problema. Que se essa pesquisa aqui que a Veja está falando for bem feita, ela vai mostrar que é um sério problema. A gente está trancado dentro da sala de aula, se matando de ensinar, tá todo mundo achando que está sozinho e a gente não tem tempo para parar, para conversar. A gente não tem uma hora para sentar em volta de uma mesa, sentar em volta de uma praça, em volta de seja lá o que for, um tabuleiro de xadrez, uma mesa de bar, para conversar sobre educação. A gente não tem tempo para pensar. E bom, eu acho que você vai chegar nisso aqui em algum momento, né? Todos os profissionais têm direito a vale alimentação. O professor tem que se sujeitar a um lanchinho pago do próprio bolso, mesmo que trabalhe 40 horas semanais. Mesmo que trabalhe só 40 horas, não. Tem professor que trabalha 60, tem alguns que trabalham 70. E mesmo que tenha dinheiro para pagar o lanchinho, não tem tempo de comer. Ou tem que comer dirigindo de uma escola para outra, levar o lanche. Então, o problema é muito maior do que o vale alimentação. E se essa pesquisa for bem feita, ela vai mostrar isso também. Estou defendendo a pesquisa? Não. Porque para ela ser bem feita, ela não pode estar dentro da sala de aula, ela tem que estar na escola, tem que estar na sociedade. Não vou discutir essa pesquisa porque ainda não fui a fundo e pelo que eu li na Veja, tem vários pontos para falar dessa pesquisa também. E a saúde? Exatamente, e a saúde, professor? Estamos doentes. É exatamente nesse ponto que a gente tem que focar. E a saúde do professor? E o tempo do professor para discutir educação, para pensar sobre educação, para olhar para os alunos. A gente não tem tempo de olhar para os alunos. A gente olha para um aluno, um mês depois aquele aluno não existe mais. E a gente ainda está discutindo aquele aluno de um mês atrás. Esse é o problema da educação. É a única profissão que conheço que, embora apresente atestado médico, tem que repor as aulas. Você está falando de professor, então você inclui músicos, artistas plásticos, atores que dão aula, mas não são professores de profissão. Mas é isso, muitas vezes
mesmo músico, artista que dá aula, faltou, tem que repor, o cara não paga aula. Então, assim, se você for ver de um jeito ou de outro, tem professores que não são professores, no caso, né, músicos, artistas, que sofrem muito mais que a gente, mas tudo bem. Plano de saúde muito precário. Quando tem, né? O meu plano de saúde, não vou nem falar. Há de se pensar, então, que são bem remunerados. Mera ilusão. Bom, sabe que a remuneração do professor é péssima. E aqui você vai chegar num ponto que também é um problema da educação. Cada vez menos profissionais nessa área, só permanecem os que gostam de ensinar, os que estão aposentando e os que estão perplexos com as mudanças que aconteceram na educação. Isso, a gente está perdendo excelentes pensadores, excelentes profissionais que poderiam estar nos ajudando por causa de dinheiro. Eu faço o que faço porque amo fazer o que faço e é o que eu faço. E a minha remuneração não é financeira, tá? Mas eu estou no momento em que eu tenho que criar meu filho. Então eu preciso de dinheiro não para mim, mas para o meu filho. A hora que aperta de um jeito ou de outro, a gente tem que fazer o que for preciso. Então, se não dá dinheiro na educação, vender droga dá mais dinheiro que ser professor. Mas vender coxinha também. Vender milho também. Vender pamonha na porta da escola também. Vender pipoca. Não precisa ser só droga. Muitos que a gente olha e fala, coitadinho, não tiveram acesso à educação, estão ganhando mais que a gente. E aí os moleque inteligente percebem que se estudar pra caramba vai virar professor. Se não estudar nada vai ganhar dinheiro pra caramba vendendo pipoca. Qual a motivação que eles têm, professor? Todos devem ter vocação para Madre Teresa de Calcutá, porque por mais que se esforcem em ministrar boas aulas, ainda ouvem alunos chamá-los de vaca, puta, gordos, velhos. Desculpa os palavrões, eu nunca falo palavrão aqui no canal, foi no impulso. E ainda mais esses dois primeiros que... Nossa, desculpa mesmo, mas são palavras dela, tá aí na tela, não fui eu que falei. Eu falo e canso de falar, eu nunca me sinto desrespeitado por um aluno. Ele pode me chamar do que ele quiser. Eu tenho que ensiná-lo a me respeitar. Minha função é ensiná-lo. Eu não me sinto desrespeitado por aluno. Me sinto desrespeitado por colegas, me sinto desrespeitado por pai de aluno, já fui desrespeitado por diretor, por dono de escola, seja lá o que for. Ainda bem que hoje isso não acontece, o pessoal que está acima de mim realmente me ajuda muito e me dá chance de fazer o que eu estou fazendo, senão não poderia estar fazendo. Mas isso é realmente uma situação que, se tem lá o amor, o carinho, aqueles outros dois lá que não faz disciplina e seja lá o que for, se tem amor e carinho, amor e atenção, se você dá atenção para o seu aluno, se você ama seu aluno, e isso é recíproco, quando ele te desrespeita, você entende que não é porque ele não gosta de você, é porque foi de sem noção, ele não percebeu o que fez sem querer, ele errou. E é aí que a gente tem a oportunidade de educar, de ensinar. Como isso é motivante? Realmente desmotiva bastante, tá? Um aluno me desrespeita, quando falta o respeito, eu não me sinto desrespeitado, mas eu fico mal, fico pensativo e penso por que aquele aluno fez isso comigo. Onde foi que eu errei? É nisso que eu penso. E temos ainda que ter força para motivar. Nosso principal papel é esse, é dar estímulos, é motivar, é incentivar. A gente tem que fazer isso. Quando a gente está desmotivado, nosso trabalho é motivar, infelizmente. Quando a gente está mal, a gente tem que fazer isso. Quando eu estou morrendo de dor no meu corpo inteiro, eu tenho que dar aula de língua de sinais e depois eu tomo um monte de remédio, deito no meu balde com gelo aqui e tá tudo certo. Mas ainda não é tão grave. Temos notícias dia a dia até de agressões a professores por alunos. Isso é absolutamente
deplorável, não tem nem como comentar isso, eu nunca vivi isso, nunca cheguei nem perto disso, não posso comentar, não sei o que aconteceu, não estava lá, acontece, infelizmente. Futuramente, esses mesmos alunos talvez agridam seus pais e familiares, se já não fazem em casa também, né? Eu estudei muito tempo educação infantil, e na educação infantil você já tem criança batendo em pai e mãe. E pai e mãe que não põe limite, que deixa, e a gente tem que ir lá e educar e mostrar que não pode bater nem no coleguinha do lado, quanto mais no pai e na mãe. Então talvez não seja futuro, seja passado. Lembro de um artigo lido na revista Veja, de Cláudio de Moura Castro, que dizia que um país sucumbe quando o grau de incivilidade de seus cidadãos ultrapassa um certo limite. E acho que esse grau já ultrapassou. Chega de passar alunos que não merecem. São duas coisas diferentes, tá? Se você acha que o grau de incivilidade já passou, sinto muito. Trabalho errado. Eu vivo falando, eu não posso perder a fé na humanidade. Eu não posso. Porque o dia que eu perder a fé na humanidade, meu trabalho deixa de fazer sentido. Eu não tenho mais trabalho, eu não tenho o que fazer mais. Simplesmente isso, tá? Então, não tem como. Chega de passar alunos que não merecem, isso é um fato, tá? Eu estudo surdez. Eu tenho aluno que chega no 7º ano, que chega no colégio, que sai do colégio, que não aprendeu a falar, não adquiriu língua. O cara não podia ter saído do ensino da educação infantil e sai do ensino fundamental 2 e sai do ensino médio. Como eles chegaram lá? Né? Provavelmente, pela sua fala, você é professora no mínimo de Fundamental 2. É claro pelo seu jeito de escrever. Esses alunos não deviam nem ter chegado a vocês, tá? Então aqui a gente realmente começa a passar por um problema dos professores mesmos. Eles sofrem violência não quando eles são xingados, não são quando um aluno agride, sim, mas a gente sofre violência quando chega um aluno que não tem a mínima condição de estar ali. Essa violência que a gente sofre, tá? E essa violência é praticada pelos nossos colegas, tá? Pelos professores, não os incapazes. Os professores que cumprem a lei, que cumprem a legislação. Assim nunca vão saber por que devem estudar e comportar-se na sala de aula. Se passam sem estudar mesmo, diante de tantas chances e com indisciplina, isso é crime. Cara, eu não sei nem se eu li certo isso, vou ler de novo, porque pelo amor de Deus. Assim, nunca vão saber por que devem estudar e comportar-se na sala de aula. Se passam sem estudar mesmo, diante de tantas chances e com indisciplina, e isso é um crime. Eu li certo, a pontuação é essa mesmo. Não faz muito sentido, mas tudo bem. O estímulo de reprovar de ano não existe. Isso é uma ameaça. Isso não é uma motivação. Eu vou estudar para não repetir. Isso não é uma motivação. Isso é coerção. Achei a palavra. Tá? Então, não se motiva uma criança assim. Desculpa. Vão passando série após série e não sabem escrever nem fazer contas simples. Isso é um fato. Tem muito aluno que vai passando e não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta. Isso é um fato. E são os professores que deixaram esses alunos chegar lá, né? A formação continuada, para quem não sabe, ela no Fundamental 1 para no 3º e para no 5º. No 2, se não me engano, acho que para só lá no 9º. Então não é que não existe reprovação, tá? A reprovação não acontece em todos os anos, a não ser que seja caso de educação especial. Depois a sociedade os exclui, porque não passa a mão na cabeça. Ela é cruel e eles já são adultos. Isso é um fato. A sociedade não passa a mão na cabeça. Mas será que a sociedade está excluindo mesmo? Será que eles não estão dando o jeitinho deles e dando os pulos e entrando na sociedade que a gente não participa? Talvez.
Por que os alunos do Japão estudam? Bom, você tinha falado da realidade brasileira. Eu sou vigotskiano, tá? Sócio histórico cultural. Então, se a gente vai começar a discutir a educação do Japão, a gente tem que partir para o contexto do Japão. Não dá para a gente fazer a educação japonesa aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem no Japão um computador para cada aluno, eles não reprovam no Fundamental 1, Fundamental 2. Dos 6 anos até os 15, eles não reprovam. Eles só fazem um teste para entrar no médio. Ok, 98% entram no ensino médio depois, passando... Sim, tá? Mas formação continuada, não repete não, vai cabeleira de cachorro do focinho até o rabo. Então, você estudou sobre a educação no Japão? Você estudou a taxa de suicídio dos jovens japoneses? Né? Então, beleza, vamos educar, os maus alunos vão se matar mesmo. Então, é assim que você quer resolver a situação do Brasil, da educação do Brasil? Eu acredito que não, né? Por que há cronômetros? No Japão há cronômetros? Os professores são mais capacitados? Particularmente, eu ousaria dizer que talvez seja até menos que os brasileiros, mas não vamos chegar nesse mérito. Talvez, você acha que sim, eu acho que não. Mas o mais importante é porque a disciplina, professora, a disciplina deles é cultural, tá? Você tem graus de curvatura em que você tem que prestar a saudação pro camarada lá. No Brasil a gente não faz isso. Assim, o Brasil não tá nem do outro lado do mundo, tá mais do outro lado do mundo, porque o outro lado do mundo do Brasil é a Austrália, né? Então os caras estão... Cara, sério que você pegou o exemplo do Japão? Desculpa, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Tava baixando aqui o vídeo para o computador e fui dar mais uma pesquisada e dei de cara com essa frase aqui. No Japão, o único profissional que não precisa fazer reverência ao imperador é o professor. Segundo os japoneses, numa terra onde não há professores, não pode haver imperadores. Isso é uma falácia, isso é falso, isso não acontece no Japão. E é isso que precisamos, e não de cronômetros. Isso o quê? Disciplina? É isso que você quer, professora? Disciplina. Tá, tô começando a entender a tua. Lembrando, o professor estadual, eu não sou estadual, tá? Professor estadual só percorre sua íngreme carreira mediante cursos, capacitações que são realizadas preferencialmente aos sábados. Tá, e ela quer dizer que tem que estudar e aos sábados, ou seja, fora do horário de trabalho. Mas a minha pergunta, professora, é capacitada em quê? Capacitação em quê? O que a gente está estudando, tá? Se os mais velhos não estão nem na internet ainda, tá? Você não vai ver meu vídeo no YouTube, porque se eu te mandar o link, você não vai ver. Os professores que eu conheço, eu mando o link e não me assistem. Eles não fazem a mínima ideia do que é YouTube. Já fez algum curso de capacitação em YouTube, Facebook, WhatsApp? Né? Mandar bom dia com cara de gatinho no grupo do WhatsApp é não saber usar a internet. Como é que a gente pode falar que os alunos não sabem usar se a gente não sabe usar? A gente, no caso, os professores capazes. Portanto, a grande maioria dos professores está constantemente estudando e aprimorando-se. Exatamente, aprimorando-se no quê? Estudando o quê? Em vez de cronômetros, precisamos de carteiras escolares, livros, materiais, quadras esportivas, cobertas, um luxo para a grande maioria de nossas escolas. Na minha tem cobertura, a quadra está meio malha, mas tem a quadra. E precisamos sim de lousa em melhores condições e em maior quantidade. Professora, precisamos de carteiras, precisamos de livros, precisamos de material, precisamos de quadra. Muitas escolas precisamos de lousa, precisamos de data show, de lousa digital, precisamos de internet, precisamos de computador, precisamos de uma centena de coisas. Uma centena de coisas. Por isso eu acho que se essa pesquisa for bem feita, antes deles começarem a falar que nós somos incapazes, eles vão arrumar todas as escolas,
capacitar todos os professores no que eles acham que deveria ser o melhor. Então, assim, eu não vejo essa pesquisa acusando a gente de ser incapaz, porque se ela fizer isso, ela foi feita errada. Tá? Existem muitos colégios nesse Brasil afora que nem cadeiras possuem para os alunos se sentarem. E tem muita foto, a gente compartilha muita foto, né, de escola lá, de pau a pique, os alunos sentados, escrevendo na lousa, na parede, no chão, e os moleques interessados, os moleques motivados, os moleques querendo estudar, a professora que mal concluiu o Fundamental 2 e anda não sei quantos quilômetros para ensinar esses alunos. Isso não é estímulo, isso é condição, isso é material. Tá? Eu falo que eu tenho uma ótima aula de geografia para ensinar as capitais do mundo. Tá? É só me dar um jatinho, eu coloco a classe no jato e a gente sai indo de capital em capital. O que me falta para dar essa aula? Recurso. Eu não tenho recurso. Isso que você está falando são recursos. E se você tiver um celular no bolso, você tem muito mais recursos do que os nossos professores tiveram. E essa é a nossa realidade. Bom, você fala, existem muitos colégios nesse Brasil afora sem cadeira e essa é a nossa realidade. Eu não acredito que seja a sua realidade, mas você está falando que é, então vou acreditar, vai. E precisamos também urgentemente de educação para que tudo for... eu vou voltar aqui na carteira, tá? Eu dou aula para 18 turmas, tá? E em uma delas, não sei como, não sei porquê, não acho que tenha sido influência minha, nem diretamente de algum professor, um aluno fez uma lista de prioridades para a classe e começou a aventar a possibilidade das duas classes da manhã e da tarde, fazerem uma vaquinha para arrumarem os ventiladores, comprarem carteiras, livros. Quando a gente faz os alunos pensarem, a gente não precisa correr atrás de carteiras. Eles correm, eles fazem. E quando eles falam, vale muito mais. E é isso que a gente tem que fazer, valorizar a fala do aluno. Não, mas o aluno não sabe nada, quem sabe sou eu que sei, ele tem que ficar calado, me ouvindo. Começando a ficar nervoso já. Precisamos urgentemente de educação para que tudo que for fornecido ao aluno não seja destruído por ele mesmo. Quando o aluno recebe o material, ele recebe na escola, para usar na escola. Quem tem que ensinar o aluno a não destruir a escola é quem está na escola. É o professor, o diretor, o coordenador, o monitor, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal da manutenção, o pessoal que trabalha lá no jardim, é o pessoal que está na escola. Tá? Não adianta falar, ô pai, seu filho riscou a escola. A parede da minha casa ele não risca. Entende? E o contrário também. Ô moleque, você tá riscando aqui as paredes da escola? Você faz isso em casa? Meu filho vai falar, faço. E na escola ele não pode fazer. O aluno tem que ensinar ele que na escola ele não pode fazer. E eu tenho que ensinar que aqui na minha casa ele pode pintar do jeito que ele quiser. São ambientes diferentes, são educações diferentes. Em plena era digital, os professores ainda são obrigados a preencher os tais livros de chamada à mão, sem erros nem borrões, ou coisa arcaica. E ainda assim se ouve falar em cronômetros. Francamente, professora, preencher essas planilhas é tão arcaico quanto usar lousa. Não dá para você defender a lousa e atacar isso aqui. Eu uso lousa, tá? Eu não sou tão digital assim quanto parece, não. Eu uso lousa, eu gosto de usar lousa, apesar de sujar a mão de giz. E eu acho um absurdo preencher essas coisas à mão. É absolutamente incongruente. Mas a gente não tem recurso para fazer no computador. E o pessoal que manda a gente preencher à mão sabe mexer no Facebook, usa o WhatsApp, mas não sabe usar a internet também não. Não sabe fazer uma planilha no Excel, não sabe criar um programa que faça isso. Mas quando a gente encontra alguém que faça isso, a gente não pede para ele fazer. A gente fala, não gosto desse negócio de internet.
francamente. Eu tô lendo aqui o seu texto. Passou da hora de todos abrirem os olhos, boa professora, é isso que eu estou tentando falar aqui, e fazerem algo para evitar uma calamidade no país futuramente. Bom, você falou que a gente passou o grau de incivilidade e agora você está preocupada com o futuro calamitoso do país? Decida-se! Decida-se! Sim, passou da hora de todos abrirem os olhos. Pessoal, não tá dando certo a educação. O país não tá dando certo. Todo mundo consegue ver. Pai consegue ver, mãe consegue ver, professor consegue ver, diretor consegue ver. A gente precisa mudar alguma coisa. Não tá dando certo. Entendeu? Não tá dando certo. E o que tem que fazer diferente? Vamos pesquisar. Aí os caras entram na sala para pesquisar. Os professores não são culpados de uma sociedade incivilizada e de banditismo e, finalmente, se os professores até agora não responderam a todas as acusações de serem despreparados e incapazes de prender a atenção do aluno com aulas motivadoras, é porque não tiveram tempo. Essa é a grande questão, professora. Essa é a grande questão. A gente não tem tempo para pensar sobre a educação. Os P2, P3, os professores de Fundamental 2, eu sou pedagogo. Estou na função Fundamental 2, mas não é a minha origem, né? Estou lá por causa da língua de sinais. Eu sou vigotskiano. Eu preciso ver cada aluno. São 500. Não dá tempo. Realmente não dá tempo. Tem aluno que fala que eu demoro uns 5 minutos só para achar a pastinha dele no meu arquivo cérebro aqui. Realmente. E isso é uma questão. Você coloca ali, tem que abrir o olho. E abrir o olho para fazer o quê? Se a gente não pensa, não reflete, não discute, né? Então, realmente, isso é um problema. Não somos culpados, mas também é responsabilidade nossa. Nós somos vítimas também. Todo mundo nesse sistema aqui é vítima. Os professores também são vítimas, os diretores, o pessoal da Secretaria da Educação, do MEC, mas vítima do quê? Né? A gente tem que ver que cada um é vitimizado de um jeito e por alguém. Responder a essa reportagem custou-me metade do meu domingo, em 2 turmas sem as provas corrigidas. Eu falei da prova. Você não sabe o quanto os seus alunos sabem? Você precisa realmente perder esse tempo todo no domingo corrigindo prova? Eu perdi, quer dizer, eu não perdi, né? Porque quando você coloca aqui, custou-me é um termo bom, né? Que a gente tá pagando o preço por poder fazer o pessoal refletir, poder colocar nossas ideias. Realmente, custou-me muito bom. E tá me custando também 2 vídeos. Eu tinha 2 vídeos já prontos na agulha, que provavelmente vão até deixar de existir por causa disso, mas custa também, né? E a gente não tem tempo, né? Por que a gente tem que corrigir prova de domingo? Domingo é para descansar, gente. Não tem que estar fazendo isso no domingo. Por que a gente não tem tempo para fazer isso na escola? Por que a gente tem que levar tanta coisa para casa? Né? Eu penso, educação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365,4, 3, 2, sei lá. Eu penso educação o tempo inteiro. E eu não aguento fazer nenhum décimo do que os professores realmente têm que fazer, né? Pô, diário, fala sério, cara. É uma série de burocracias, entende? A burocracia me consome muito mais energia do que o tempo que eu estou pensando, educando, ensinando e tudo mais. Vamos começar uma corrente nacional. Puxa vida, professor, quanto tempo você trabalha que não começou uma corrente nacional ainda? Eu estou fazendo isso já tem mais de 10 anos, desculpa. Vamos começar uma corrente nacional que pelo menos dê aos professores respaldo legal quando o aluno o xinga ou agride. Isso chama agressão. Existe respaldo legal para qualquer pessoa
que seja agredido, já existe. Chega de ECA que não resolve nada. ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA não é para resolver para você, é para resolver para a criança e para o adolescente. Se não resolveu quando você era criança, é porque o ECA não tinha sido inventado ainda quando você era criança. Ele foi inventado quando eu era criança e eu achei o máximo quando eu vi essa história aí. Chega de conselho tutelar, que só vai a favor da criança e adolescente. O conselho tutelar também está olhando para a criança. Tá? Normalmente, o conselho tutelar deveria ser contra os pais, né? A gente chama conselho tutelar quando os pais estão fazendo, estão saindo dos eixos ou estão fazendo alguma coisa muito séria. Então, o ECA não é para gente e o conselho tutelar é para quem tem filho. Então, de repente, podem chamar o conselho tutelar para mim, mas não por eu ser professor, mas por eu ser pai. Espero que nunca aconteça. Só vai a favor da criança e do adolescente, capaz às vezes de matar, roubar e coisas piores. Fato. Faltou o parênteses aqui, eu vou fechar o parênteses aqui para você, para não sacanear também. Eu sei que foi erro de digitação. Deve ser a carreira mais bem paga do país. Afinal, os deputados que ganham 67% de aumento tiveram professores, até mesmo os alfabetizados funcionais. Aqui, apesar da bagunça, o que ela quer dizer é que aquela velha história, né? Todo mundo teve professor, todos os profissionais tiveram professor, passaram por professor, nenhum profissional existe sem professor, nem o cara que vende pipoca consegue contar o troco ali sem professor. Então deveria ser a profissão mais valorizada, mais bem paga de todas. E fato, deveria ser a mais valorizada, não sei se a mais remunerada, porque existem responsabilidades muito maiores, né? A chance de uma pessoa morrer na minha mão é muito menor do que a chance de uma pessoa morrer na mão de um médico, né? Então a carga emocional que eu enfrentaria também é muito maior do que a carga emocional de um médico, né? Então muitas vezes a minha valorização não passa por eu ter uma Ferrari ou uma mansão, né? Então eu acho que tem que ganhar muito melhor, principalmente, tá? Principalmente, você não quer o cara que é responsável pela educação dos seus filhos preocupado com a conta que ele tem que pagar, né? Enquanto a gente está pensando na declaração do imposto de renda, a gente não está tendo tempo de pensar na educação do nosso país, na educação que a gente quer. Sim, professora, a gente tem que ter mais tempo, mais dinheiro, menos burocracia para poder pensar, refletir, discutir, pesquisar, olhar de verdade, enxergar, não só olhar, o panorama da nossa educação. Sim, você está completa de razão, repleta, nesse caso aqui, tá? Porque existem zilhões de coisas fora de contexto aí. Pelo amor de Deus, somos uma classe com força individual, porque eu vejo o professor criticando o professor o tempo todo dentro da própria sala de aula, professor querendo se engolir, o bicho pega dentro da escola, meu. Você vai me desculpar, o bicho pega dentro da escola. Você pode falar que somos uma classe com força, mas unida a gente não é não, tá? Somos politizados. Só que somos politizados pelos dois lados. Existe muito professor politizado e falando muita besteira sobre política por aí. Tá, professor? Desculpa, eu não sei de quem você está falando. Somos cultos. Temos culturas, somos cultos de formas diferentes, né? Eu não sei se de repente você vai considerar que eu sou uma pessoa culta porque eu passo o dia inteiro no computador, leio pelo computador, que nem as crianças lá que ficam brincando no Facebook, eu fico brincando de computador.
Então, de repente, você pode não me considerar culto por causa disso. Mas eu sou culto porque li tudo do Vygotsky. Talvez você não tenha lido nada do Vygotsky. Então, é culto em que nível? Em que... Entende? De quem você está falando? Não precisamos fechar escolas. Não. Fazer greves. Não. Sou totalmente contra fazer greve. Vamos apresentar um projeto de lei que nos ampare e valorize a profissão. Professora, a gente faz projetos de educação, não projeto de lei. A gente pode fazer um abaixo-assinado, a gente pode pressionar o legislativo para legislar por nós, a gente pode fazer o que for. Projeto de lei, o professor não faz, tá? A gente pode fazer um esboço até, o que for. A gente não pode fazer projeto de lei. Vamos fazer uma corrente via internet. Estou contigo nessa, estamos aqui. Repasse a todos os seus. Estou repassando para todos os meus inscritos. Grata. E aí vem a assinatura da professora, que eu acho que não foi quem escreveu isso aqui. Parece que é uma colega da professora original. Eu vou omitir o nome de quem escreveu essa carta, porque eu quero debater as ideias. Eu não estou falando o termo professora, não é para você que escreveu a carta, tá? Não é um embate pessoal, não estou conversando com você diretamente. Essas ideias eu vejo em muitos professores. Já que é para a gente fazer uma corrente via internet, a internet serve para a gente pensar quais são os estímulos que essas crianças têm. A internet, que tipo de estímulo? Tá? Eu vou deixar linkado aqui um vídeo do Nerdologia, que é um canal também do YouTube, que é de um cara que estuda pra caramba e passa o dia inteiro nessas interwebs aí, tem doutorado e o escambau A4, então é um cara que você pode ter certeza que estudou pra caramba, um cara tradicionalzão. A prensa já foi tecnologia. Imprimir livros já foi mal visto, porque era tecnológico demais. A gente precisa aprender a usar a internet, professora. Nenhum aluno vai ler seu texto. Se você tivesse gravado um vídeo, talvez. Eu recebi o seu texto pelo WhatsApp. A pior plataforma para se ler um texto desse tamanho. Te pergunto, quantos professores copiaram a mensagem, se mandaram por e-mail, colocaram aqui no Office Writer, aumentou a letra para poder ler recostado confortavelmente? Quantos sabem realmente usar essa internet que estimula os nossos jovens? Quantas vezes, professora, você perguntou o que eles assistem no YouTube? Eu sei o que eles assistem no YouTube e não é o meu canal. Mesmo quem não atua como docente um dia passou por uma escola e tornou-se o que é hoje. Colabore e aí cortou, não sei quem copiou, quem colou, esse negócio vai blá blá blá, porque a galera não sabe usar a internet. A gente faz capacitação, mas não em internet. Eu manjo muito mais de YouTube que muita gente e manjo muito menos que muita gente. Quem manja menos que eu, não me pergunta. Quem manja mais que eu, me consulta às vezes, o que você viu daqui e tal, às vezes até tem umas dicas, um especialista esses dias, eu falei, aconteceu isso e isso aqui no YouTube e tal, vê lá o que você pode fazer com isso e tal, não sei o quê. Poxa, quem sabe mais do que eu me escuta e quem sabe menos do que eu não quer nem saber, não sabe nem que eu tenho canal, eu mando o link, os caras não assistem o vídeo. Professora, vamos usar a internet para fazer essa corrente? Vamos aprender a usar a internet, professora! Uhul! YouTube, tá? YouTube, é aí que tá os estímulos. Bom, esse vídeo ficou gigantesco, vai ficar com 1 hora, eu vou fazer os cortes mínimos necessários, vai ficar gigantesco mesmo. Desculpa, eu tenho que colocar esse vídeo. Obrigado se alguém assistiu até o final. Beijo. Tchau. Só mais uma coisinha, vai com áudio ruim mesmo. Quando você fala vamos fazer uma corrente via internet, você está querendo fazer o que os jovens cheios de estímulos estão fazendo já tem alguns anos.